informações. Olá, tudo bem? O programa Ronda da Cidade começa agora. Eu sou Oséias Farias. E aí, como é que está sendo esta manhã para você? Com muita informação, é agora no Ronda da Cidade. Aqui vão passar as informações que você precisa ouvir. Talvez não sejam as melhores, as mais agradáveis, e eu tenho certeza que, na maioria, não serão. Por exemplo, suspeito é baleado em ocorrência policial e acaba morrendo num posto de saúde 24 horas de Sooretama. Eu já disse aqui que Sooretama não tem PA, pronto atendimento, né? Mas tem um posto de saúde 24 horas lá. Foi numa troca de tiros envolvendo suspeitos de terem roubado uma moto e a polícia militar. Os próprios moradores acionaram a polícia que esteve aí, neste local, para socorrer o homem que acabou sendo atingido. A polícia disparou contra ele 4 tiros. Daqui a pouco, a própria polícia militar vai falar mais a respeito. Mas eu registro que é mais uma ocorrência onde bandidos trocam tiros com a polícia em Sooretama. E isso tem sido uma recorrente, tem acontecido demais naquela região. Já nós vamos trazer outras informações. Policiais apreenderam 3 armas de fogo na casa de um homem de 36 anos no bairro Palmital, aqui na cidade de Linhares. Eu também tenho essas imagens. Essas armas estavam sendo usadas, de acordo com investigações, para ameaçar pessoas que eram tidas como algozes do dono dessas armas aí, que agora estão à disposição da polícia. E a pergunta básica é o seguinte: o que é que ele estava fazendo com essas armas e essas munições dentro de casa, já que não é de força de segurança? Ele não faz parte das forças de segurança aqui da região. Então o que é que ele estava fazendo com essas armas e munições? As investigações agora é quem vão dizer. É assim que começamos o programa de hoje. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Interaja conosco através das redes sociais. Vai aparecer aqui um telefone de contato. Aliás, nós temos aí pelo menos umas 3 mensagens que nós pegamos agora há pouco de moradores que um está falando a respeito do policiamento. Deixa eu lembrar aqui. O policiamento do bairro Shell. Ele está dizendo que o policiamento lá está deixando a desejar, não está gostando do trabalho que está sendo feito no bairro Shell. Um outro morador está pedindo ajuda para encontrar o carro dele, que foi levado por bandidos. Daqui a pouco nós vamos atender o nosso WhatsApp e vamos trazer essas informações. Olha que giro policial, Luana Santos conta informações agora sobre armas que foram apreendidas no município. Policiais civis de Linhares realizaram na manhã desta quarta-feira, no bairro Palmital, uma operação em cumprimento de mandado de busca e apreensão. E apreenderam 3 armas de fogo na casa de um homem de 36 anos. Segundo as investigações, as armas foram compradas de forma legal, porém estavam sendo usadas para o cometimento de crime de ameaça. Foram apreendidas uma pistola calibre 9mm com 2 carregadores, uma pistola .40 com 2 carregadores e um rifle CBC calibre 22 com 2 carregadores. Todas elas serão encaminhadas para a perícia criminal da Polícia Civil e depois ficarão à disposição da Justiça. Já o homem responderá por crime de ameaça e porte ilegal de arma de fogo. Valeu, Luana. Obrigado pelas informações. Olha aqui, suspeito é baleado em ocorrência policial e morre no pronto atendimento de Sooretama. Eu vou trazer agora informações e já registro o seguinte. Não é o primeiro caso que acontece em Sooretama de alguém que vem da Bahia e troca tiros com a polícia e acaba se dando mal. Vamos saber dessas informações. Na tela. O corpo de Lucimário Panta dos Santos ainda aguarda para ser liberado no Serviço Médico Legal de Linhares. Nesta quarta-feira, ele trocou tiros com a PM de Sooretama, depois de ter, junto com um comparsa,
roubado uma moto no município. Uma moto produto de furto, a moto foi localizada em Soretama, foi apreendida pelos militares. Em sequência, a própria comunidade fez a denúncia onde estariam esses indivíduos que praticaram e estavam com esse objeto oriundo de um furto, né? E os militares, em ato contínuo, localizaram, né, através das denúncias da comunidade, esses indivíduos e conseguiram se aproximar para a abordagem. Ocorre que um deles tentou resistir contra a abordagem policial e o militar, para garantir sua integridade física, teve que efetuar alguns disparos e, infelizmente, esse indivíduo, conhecido como Lucimário, da Bahia, de Camamu, da Bahia, veio a óbito posteriormente aqui no município de Linhares. Depois da confirmação da morte do suspeito, a polícia descobriu que tratava-se de um criminoso contumaz, com várias passagens pela polícia. É importante destacar que esse mesmo indivíduo, dia 13, havia sido apreendido em Jaguaré, né, com uma moto produto também de roubo, onde foi conduzido para a Polícia Civil de São Mateus. Então, são informações preliminares que a Polícia Militar está colhendo desse indivíduo, mas era um indivíduo que já tinha passagens pela Polícia Militar e passagem bem recente, né, dia 13 do mês agora, já de março. O corpo de Lucimário foi trazido para o Departamento Médico Legal aqui da cidade de Linhares. A morte dele ligou uma luz de alerta na Polícia Militar, porque vem aí o período de colheita do café, onde muitas pessoas vão a Soretama e se instalam na cidade. O problema é que muitos deles estão envolvidos com diversos crimes. Especificamente agora na colheita do café, já existe um planejamento sendo executado pela Polícia Militar, vão vir implementos de escala para o 12º Batalhão e a gente conta principalmente, né, porque a segurança pública é um dever do Estado, mas é a responsabilidade de todos. Contamos com o apoio dos proprietários rurais, né, para passarem para a gente e as pessoas, quando a gente estiver fazendo a visita tranquilizadora na propriedade, que estão trabalhando naquela localidade, para a gente poder puxar o nome, verificar se esses indivíduos possuem passagem na polícia, possuem mandados de prisão em aberto, porque podem ser meliantes que estão vindo se homiziar aqui no período da colheita de café, pode ser pessoas envolvidas com crimes de cunho sexual e traz até perigo para os próprios proprietários rurais. Então a gente conta com a participação, mas destacamos que o policiamento vai ser incrementado e estamos prontos para intervir em qualquer situação que seja contra a comunidade ou contra os próprios policiais. Pois é mais um caso que acontece em Soretama então. Daqui a pouco de volta com outras notícias, outras informações. Teve outras apreensões de armas aqui na cidade, eu vou trazer os detalhes já já. Vamos saber das promoções agora da Rede Descontão. Produção, o que continua na promoção da Rede Descontão? Coloca para mim na tela. Ontem nós falamos aqui do leite Aptamil, ele aparecendo aí de novo, R$ 49,50. Vale a pena aproveitar, hein? Agora não é só isso não, tem mais, tem outras promoções. Muito importante é falar do ômega 3. O ômega 3 vai aparecer já já. Essa pomada também continua R$ 50,00. Essas 4 aí, não é a unidade não, essas 4 estão na promoção. E o ômega 3, que você vai encontrar também na promoção, olha isso aí, R$ 59,00. 60 cápsulas. Aproveite, Rede Descontão. O ministro da Saúde confirmou 2 casos da variante Delta Cron aqui no Brasil. A cepa é uma mutação da Omicron e da Delta e preocupa especialistas. A Kessia Neto vai falar conosco agora. Ela tem outras informações sobre essa importante e preocupante notícia. Kessia, me conta. Nós vamos conversar hoje sobre a questão de uma possível nova variante confirmada pelo ministro da Saúde, a Delta Cron. Aqui no Brasil já são 2 casos. Eu vou conversar com o Dr. Daniel Gomes, ele que é imunologista e também professor do curso de medicina da UFES. Explica pra gente um pouquinho. De fato aí, né, foi confirmado pelo ministro da Saúde essa possível nova variante. É preciso se preocupar? A gente precisa sempre se preocupar em relação ao surgimento de novas variantes. Essa variante aí, ela foi descrita inicialmente lá no Chipre, e agora ela já se espalhou para o mundo todo, inclusive, né, como você bem disse, a gente tem 2 casos reportados aqui no estado. Ela é uma fusão, né, digamos assim, entre a Omicron e a variante Delta, que é aquela variante que predominava antes da chegada da Omicron, e que agora vem sendo disseminada para o mundo e reportada aqui no país. Então a gente precisa se preocupar, sim, principalmente em relação
a questão do aumento do número de casos, né? A gente precisa monitorar se os números dos casos estão aumentando em relação a essa nova variante e, principalmente, né, a severidade desses casos. Daniel, agora como que fica a questão, né? Essa questão de uma nova variante ou possível nova variante com essa flexibilização do uso das máscaras? Toda flexibilização, ela está, de certo modo, associada a um aumento do número de casos. A gente viu isso, por exemplo, quando a gente deixou de fazer o distanciamento social, então a gente teve um aumento. E a gente sabe que as máscaras, elas funcionam como barreiras físicas que impedem os indivíduos de se infectarem ou mesmo de disseminarem. Então, essa chegada dessa nova variante, com essa flexibilização nesse momento, pode ser um pouco preocupante. Então, de novo, a gente precisa monitorar, a gente precisa quantificar o número de casos, a gente precisa fazer uma correlação se os novos casos estão sendo causados por essa variante e aí sim, possivelmente no futuro, tomar alguma medida se esse for o caso. É possível se contaminar ao mesmo tempo com duas variantes? Sim, é possível. Existem casos relatados de indivíduos que se infectaram com a variante Delta e com a variante Ômicron. E curiosamente, né, no início, quando se identificou essa variante, essa Deltacron, achou-se que era caso de uma co-infecção, que era um indivíduo que estava com as duas variantes. Posteriormente foi feito o sequenciamento, né, genômico dessa variante e determinou-se então que era apenas uma única variante que continha material genético das duas, né, tanto da Delta quanto da Ômicron. Pois é, preocupante demais essa informação. A gente precisa ficar atento ainda. Gente, antes de falar da próxima matéria que fala sobre máscaras em locais abertos, muita gente já achando que não precisa mais. Teve um morador, produção, que me pediu ajuda para encontrar o carro dele, que foi levado por bandidos. Olha isso aí, ó. Isso foi no dia 10. Foi roubado perto de uma padaria do bairro Gaivotas. Quero abraçar todos lá no bairro Gaivotas, nos acompanhando agora. E esse carro não apareceu ainda. O morador está pedindo ajuda, viu? Tem uma outra foto que mostra exatamente o dia da ação. Aí, ó, o dia da ação onde levaram o carro. Aí ela disse, ó, ajudem a encontrar o carro do meu pai. É a filha, não é? Que está fazendo esse apelo. Se você de repente souber, ó, mantenha contato com a polícia. Agora nós vamos falar sobre a dispensa do uso de máscaras em locais abertos, que começou a valer nesta semana no estado. Mas e nas escolas capixabas, hein? Que ficam nessas cidades com risco baixo? Como é que fica a situação? O uso de máscaras continua obrigatório, sim ou não? Eu vou chamar mais uma vez a Kessia Neto, que vai trazer outras informações. E aí, me conta. De acordo com o 98º mapa de risco divulgado pelo governador do estado, Renato Casagrande, na última sexta-feira, a liberação do acessório só é permitida em ambientes abertos, como quadras esportivas, pátios e praias. Mas e como fica a situação das máscaras nas escolas? O subsecretário de Planejamento e Avaliação da SEDU explica. Nas escolas, a gente vai seguir o mesmo procedimento, né? O risco muito baixo voltou para o mapa de risco, e isso é uma novidade em relação a essa flexibilização. Então, onde há o risco muito baixo, a previsão é de o não uso de máscara nem em ambientes fechados, nem em ambientes abertos. Porém, nessa nova matriz se recomenda que permaneça o uso de máscara em ambientes fechados. Mas é apenas uma recomendação. Ainda de acordo com Marcelo, até o momento a utilização das máscaras nas escolas era feita durante todo o período escolar. Em função da flexibilidade, os alunos poderão circular sem máscaras nos pátios e também no período das aulas de educação física, desde que o ambiente seja aberto. Nessa flexibilização, onde há risco muito baixo e risco baixo, nós temos agora autorização em ambientes abertos para o não uso de máscaras. Então, no pátio, na educação física, em regiões que são abertas, eles podem não utilizar a máscara. Porém, permanece a recomendação de uso de máscara em ambientes fechados, mesmo no risco muito baixo. A gente entende que o adolescente, a criança, tem uma dificuldade muito maior do que o adulto de operar nisso, mas a gente já vem operando com as escolas abertas há bastante tempo. Então, a gente já conseguiu dinamizar com as equipes escolares o controle disso. Mesmo com a flexibilização, os cuidados para evitar a contaminação continuam. A gente segue nos mesmos procedimentos, com os mesmos cuidados.
o uso de álcool, o distanciamento ainda permanece. O que está agora mais possibilitado é uma flexibilização para que o ambiente seja mais próximo da normalidade que a gente tinha anteriormente. Mesmo diante da flexibilização na utilização das máscaras em cidades de risco muito baixo, anunciadas pelo governador na última semana, os alunos que apresentarem qualquer sintoma gripal não devem ir para as escolas. Na escola, a gente orienta, que em caso de qualquer sintoma, que procure a medicina, procure para fazer teste, para que possa se afastar e manter o ambiente em segurança. Como a gente vem falando desde o início da pandemia, a gente não está enfrentando isso sozinho, isso é coletivo. Então, quando eu tenho um sintoma, eu tenho que me afastar para não gerar maior contaminação. Então, esse procedimento permanece. E para que a gente possa continuar avançando nessa flexibilização, precisa o envolvimento de todos nesse entendimento para a gente poder chegar e poder realmente liberar as máscaras, não como flexibilização, e sim como uma nova normalidade. O governador destaca que as pessoas que não se sentirem seguras para dispensar o uso da barreira de proteção devem continuar utilizando o acessório. Mas também quero dizer a vocês o seguinte, é preciso que nós compreendamos que a máscara é uma proteção. Mesmo que a gente não esteja mais exigindo o uso de máscara, se você achar que deve usar máscara, use a máscara. Mesmo em regiões de risco muito baixo, onde a gente só recomenda em local fechado e não exige, mas se você achar que deva usar a máscara, use a máscara. A máscara já é uma cultura, já é um equipamento, que está na cultura de muitos países do mundo. A Ásia usa muito máscara, tá certo? Então, nós aqui também passamos a usar máscara. Se a pessoa se sente mais segura, usando a máscara, é bom que se use a máscara. Então, nós não estamos dispensando a máscara como uma prática, um equipamento, um utensílio que a gente esteja usando que não tenha nenhum efeito. Teve um efeito grande, continua tendo um efeito grande para o controle da pandemia e pode ser incorporado ao nosso dia a dia. Muito bem, o assunto vai render, mas e você? Qual é a sua opinião? Você acha que nós já estamos nessa para liberar o uso de máscaras? Eu tenho usado na maioria dos locais que eu estou, sem dúvida. Daqui a pouco de volta, outras informações. Vou continuar atendendo o nosso WhatsApp bem cheio, com muitas informações. E a nossa reportagem. Volto já. Antes de entrar nas próximas matérias que nós vamos chamar, se você quer um hotelzinho para deixar o seu filho, eu tenho uma grande opção agora. Hotelzinho Tia Coruja, dá só uma olhada nessa imagem, que bacana, que legal. O Saulo, meu filho, ele adora esse espaço. Vai aparecer um telefone de contato para você acionar esse hotelzinho, acaso seja isso que você quer para o seu filho, 998381316. Olha o Saulo aí, ó. Ele aparece também no comercial. Fica atrás do Postouro Negro, tá bom, gente? Deixa eu dividir tela com o João Batista agora, direto de São Mateus. Ele tem informações importantes dessa região. Aliás, a gente fala bastante aqui a respeito de São Mateus e toda a problemática, às vezes, na segurança. Olha ele aí, ó. Ô, João, me conta tudo. Olá, Oséias e amigos que acompanham o programa Ronda da Cidade. Um adolescente foi apreendido nesta quarta-feira depois de ser acusado por uma família de estuprar a prima de 8 anos. Os pais da menina observaram a mudança do comportamento da garota e então ficaram sabendo que o próprio primo havia abusado sexualmente dessa garotinha. E o crime vinha acontecendo já há algum tempo, desde o ano passado, e persistiu. A polícia apreendeu esse garoto, foi encaminhado para a unidade de internação aí provisória de Linhares, e esse rapaz, segundo informações, teria contado para a polícia que realmente teria cometido esse abuso contra a prima. Mas agora nós estamos falando de um adolescente infrator. Nós vamos mudar para falar de um adolescente que é promessa no esporte aqui em São Mateus. Vamos abrir espaço para essa matéria, para falar, sabe de quem? Do primeiro capixaba
na maior competição de CrossFit no mundo. Aos 17 anos, Luiz Dias é considerado um fenômeno na modalidade. Tudo começou no ano passado, quando o jovem atleta se destacou na maior competição da modalidade no país. O torneio ele é realizado em São Paulo e a gente tem presencial. Mas ano passado, devido à pandemia, foi online. E ele participou e ele ficou entre os 10 primeiros, né? Ele foi o 9º time mais bem condicionado do Brasil. Então, abriu os nossos olhos para o talento, para a busca, por querer, pela disciplina. E a gente conseguiu ver que realmente era isso que ele queria. Com o desempenho e a decisão de Luiz em se tornar atleta, sua coach passou a ser a sua treinadora. Porque uma vez que você trabalha com um público coletivo e uma vez que você trabalha de forma individual, e não é só trabalhar a forma individual, você tem que trabalhar o que ele busca, o que ele precisa, aonde ele tem dificuldade. Então, demanda mais estudo. A dupla deu tão certo que novos desafios foram aparecendo e cada vez mais tendo bons resultados, como o primeiro lugar do Extreme Rock Brasil, maior evento de CrossFit do Espírito Santo. Após tantas conquistas, o maior desafio, a classificação para o Games, que acontece nos Estados Unidos, no estado da Califórnia. Mas para que isso aconteça, Luiz precisa passar por algumas fases. O atleta, que se destaca pelos movimentos, agilidade e força, está avançando na competição, que classifica os competidores por continentes. O Luiz hoje ele se encontra em 2º lugar da América do Sul, 2º lugar do Brasil, e ele está em 18º no mundo, na categoria dele que é teens, 16 e 17 anos. E os próximos passos agora, continuar preparando, porque aí vem mais um passo. São 3 etapas, ele passou da primeira, a gente vai correr atrás para passar da segunda, para fazer a terceira e aí sim ele ir para o Games em agosto, que é o tão sonhado sonho dele e é o que a gente quer. Muito bem. João, obrigado pelas informações daí, em sucesso em São Mateus. Gente, os moradores de Linhares nos acionam todos os dias. Teve uma moto que foi recuperada produto de roubo. Eu não sei se eu tenho aí. Ó ela aí, ó. Tinha sido roubada aqui na cidade de Linhares, mas o trabalho da polícia funciona e funciona muito bem. Do outro lado, a polícia apreendeu armas. Mais uma vez, a polícia voltou a fazer a apreensão de armas. Essa pistola estava nas mãos de uma pessoa suspeita. Foi presa juntamente com essas munições. Daqui a pouco de volta eu vou falar sobre basquete. Basquete, para mim, é o terceiro esporte no Brasil. E é muito bacana. Eu assisto NBA, eu assisto NBA, eu assisto tudo isso e gosto. Sabe que o basquete voltou com força aqui para o município de Linhares? Eu vou trazer os detalhes daqui a pouco no Ronda da Cidade. Você gosta do basquete? Pois é, eu gosto muito. Aliás, esse é o terceiro esporte no Brasil. Acho que poderia até ser o segundo. Aqui no município de Linhares, nós já vimos o basquete em alta, mas depois esfriou. Agora voltou com força. Eu vou falar com Sebastião Souza e Silva, o Tião dos Correios. Tudo bem? Bem-vindo ao Ronda. Obrigado pela oportunidade. Você está representando a AEL, Associação Espírito Santense de Esporte e Lazer, e a AEL está envolvida diretamente nesse torneio de basquete que vai acontecer no próximo domingo. Me conta isso. Muito obrigado pela oportunidade. Sim, é exatamente isso. O diretor do Colégio Estadual orientou os alunos que tinham essa demanda de realizar o evento, indicou a AEL e nós temos uma diretoria bem composta. Eu sou o presidente. Continuo ciclista, mas a abrangência é todo o esporte. Galera do ciclismo não vai deixar você escapar. Mas nós estamos juntos, né? E assim, nós estamos abraçando e aprendendo junto com uma diretoria bem composta, que tem na diretoria também professores de educação física, administradores, tem, enfim, bem constituído. E está sendo muito interessante entrar nesse mundo do basquete. Até porque, a vocês, ouvintes também, é abrangência todo o norte do estado.
A partir do momento que nós abraçamos, fizemos uma divulgação, é impressionante as expectativas, e é fato da pandemia também, né, que deixou uma certa letargia. Então, essa retomada do evento, do basquete. Você viu que o cara está tão ligado no ciclismo. No estadual não se fala em outra coisa. Então, me fala domingão. Aqui, domingo, que horas vai acontecer esse torneio? Quem é que vai participar dele? Me conta tudo. Perfeito. Tivemos um trabalho, um momento inicial, processo de inscrição, 20 equipes, Linhares, Soretama, Conceição da Barra, Nova Venécia, Barra de São Francisco. Estadual, uma então. representação muito boa. Cada equipe, 4 atletas. Tem alguns que já participaram de outras competições. E a proposta é o domingão de intenso esporte com a família e lazer. Diga-se de passagem que temos muitas famílias que estarão levando os filhos para aprender aquilo que se vê só na televisão, o basquete profissional, porque nós vamos ter arbitragem, vamos ter um trabalho bem bacana. Vai começar às 8 da manhã ali no estadual, o próprio diretor também estará presente, arbitragem, toda uma equipe, e vai se desenvolver durante todo o dia de domingo próximo. Domingo. Isso. Muito bem. E eu vou estar lá, viu, gente? Vou lá porque eu gosto de basquete. Opa, eu gosto. Boa. Inclusive, se deixar, eu faço uma cesta. Mais uma atração. Para a gente fechar, que a nossa produção já está dando sinal ali, ó. Vamos lá. Então, são pessoas de várias cidades do estado, né, envolvidas nesse torneio, que tem a participação direta da AEL. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a AEL, porque ela está tendo essa participação fundamental nesse retorno, nesse recomeço do basquete aqui para a cidade de Linhares. Perfeito, obrigado por essa oportunidade. Sim, a AEL, terceiro setor, apoiando o poder público constituído, que realmente é muita demanda no esporte e lazer, e nós entramos já com 3 anos de constituição a diretoria, hoje uma reformatação, eu fui brindado aí com a oportunidade de presidir e estamos fazendo um trabalho bacana. E a AEL está desenvolvendo agora, além do apoio ao esporte normal, futebol, ciclismo, agora o basquete, nós temos ainda nesse semestre, em breve vocês vão ter mais informações, uns 10 projetos multiesportivos. Linhares e outros municípios estarão sendo contemplados e já estão bem encaminhados ainda. Logo no início do segundo trimestre do mês, do ano, nós vamos ter boas informações. Enfim, esporte e lazer, né? AEL, estamos juntos e queremos todos vocês. Já firmou o compromisso. Já firmei de compromisso. estarmos juntos lá, claro. onde teremos um domingão como nos velhos tempos, né? A quadra repleta de atletas e arquibancada, você para assistir. População. População presente, com todas as preocupações que envolvem a questão sanitária, com apoio, inclusive, da questão da segurança. Vamos lá, domingo a partir das 8h30 da manhã. Então tá legal. Gente, o Sebastião Souza e Silva, para alguns, Tião dos Correios, para muitos, milhares, vai estar comigo no rádio, onde Simaguizani também vai participar do bate-papo daqui a pouco, que nós vamos fazer no rádio. Coloque no seu rádio aí, 106.1, que eu vou estar lá. Um grande abraço. Aqui, o programa Ronda da Cidade fica por aqui. Grande abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.